conosco aqui, né? Confesso que toda vez que eu piso nesse púlpito, eu tremo e temo. Temor a Deus. Sempre Deus me lembra o que a irmã Edna falou: no dia que você perder esse temor, você pode descer que Deus não está mais com você. Meu Deus. Então é muita responsabilidade estar aqui, podendo ser a voz de Deus para os irmãos. Deus colocou uma mensagem no meu coração, fica em Juízes 13. A minha Bíblia ela tem uma tradução diferente, mas eu vou ser fiel com o que Deus colocou no meu coração. Mas o sentido é o mesmo. E é uma história também muito conhecida, que vai falar sobre a história de Sansão. Juízes 13, capítulo 13. 13? Isso, Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahweh, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher. Ele anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Versículo 5: portanto, ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos. Portanto, sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo Israel, do jugo dos filisteus. No capítulo 16, vamos ler só o versículo 31, a parte C do versículo, que é o finalzinho, diz assim: Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Irmãos, eu vou correr aqui para a introdução, que ela era um pouco longa, porque eu quero ser fiel com o que Deus tem colocado no meu coração. Os irmãos podem se sentar. É uma palavra muito conhecida que vai falar sobre a história de Sansão. Todos conhecem Sansão, que ele é conhecido como um homem forte, de mente fraca. E o texto aqui está dizendo que o pai de Sansão, Manoá, muito conhecido na Bíblia, tinha uma esposa que não podia gerar, ela era estéril. E Deus desce para ela, porque aqui é o anjo com A maiúsculo, é Deus em teofania falando com ela. E disse que ela ia gerar um filho e que esse filho seria nazireu. O que é um voto nazireu? Nazireu, nós lembramos também de Samuel, filho de Ana, que ele foi nazireu também. Em Levíticos diz que o homem com voto nazireu não pode passar navalha na sua cabeça, nem no cabelo e nem na barba. E que ele não pode tocar em cadáver, não pode beber bebidas fortes. Ele é um homem separado, escolhido de Deus. E aqui agora o anjo desce para ela e o seu marido Manoá ora a Deus novamente para pedir uma confirmação. Só que quando a esposa dele está lá no campo, o anjo vem novamente para ela. E ela corre e vai chamar ele. E ele pergunta como devemos criar o nosso filho. E o anjo disse, do mesmo jeito que eu já falei para ela: não bebe bebida forte, não pode cortar os seus cabelos, porque ele é um separado de Deus. E ali o texto diz que Sansão nasce, cresce e o Senhor o abençoa. Aleluia. E Sansão, ele é um homem que muitas pessoas dizem que ele era um homem desobediente, que ele não honrava seu pai e sua mãe. E teve um dia que ele foi numa cidade chamada Tina, que é onde fica um outro povo. E ali ele resolve pegar uma mulher para ser sua esposa. E ele fala para os pais dele: olha, eu quero me casar com uma tinamita. E os pais dele falam: olha, mas não tem mulher aqui entre o nosso povo. Só que mesmo assim os pais vão lá e aceitam ali a petição de Sansão. E ali o texto diz que certo dia Sansão estava indo para aquela cidade conhecer a moça, e um leão o atacou. Estava indo ele, o pai e a mãe, e o leão o atacou. E o texto diz que ele matou o leão.
né? São três personagens bíblicos que mataram o leão: um soldado do rei Davi e Sansão. Foram os três que mataram o leão. E aqui o texto diz que ele matou com muita facilidade. E certo tempo ele voltou naquele lugar para poder se casar com essa moça. E ali ele saiu do seu caminho e foi lá ver o cadáver do leão que ele tinha matado. E ali o leão estava com um enxame de abelhas e mel. E ele não poderia tocar em cadáver. Então ele mexeu no corpo que ele não podia ter mexido, pegou do mel, comeu e levou para sua casa. E ali o texto diz que Sansão, quando se casa, ele faz uma pegadinha, digamos assim, que as pessoas tinham que descobrir um enigma, né? Chamado de enigmas. E ali, depois vocês quiserem estudar o livro, essa passagem é muito curta, vai do capítulo 3 ao 16, e eu não vou entrar em detalhes do enigma que ele passou. Mas concluindo, a mulher, esposa dele, como ela era de outro povoado, ela chamou 30 homens da família dela, do povo dela. Só que o povo se revoltou com ela, porque quem não acertasse tinha que pagar uma camiseta para Sansão e uma roupa festiva, de festas para ele. E se ele perdesse, ele pagava essas roupas para os soldados ali, né, para aquele povo. E no último dia o povo chegou nela e falou: vocês nos trouxeram para uma emboscada, porque você trouxe sabendo que nós não ia acertar o enigma de Sansão. E ali eles até acusaram ela que ela estava junto com ele, que foi um plano. Então ela muito ficou triste, muito cobrou Sansão para que ele contasse aquele segredo. E ele contou, e ela foi e traiu ele, contou para o povo dela qual que era esse segredo. Então Sansão agora teve que pagar uma dívida para aqueles homens. E ali o texto diz que Sansão ele pagou a dívida, só que ele ficou muito revoltado e foi embora. Quando ele vai embora, algum tempo depois ele volta e ele descobre que o sogro dele deu a esposa dele para um dos padrinhos do casamento, para um companheiro dele. E aí ele fica muito revoltado, mas o sogro falou: eu achei que você tinha abandonado ela, eu tenho uma moça mais nova, mais bonita, mais jovem, você não quer ela? E Sansão não quis. E ele ali ainda, ele já faz um voto de juramento que ele ia se vingar daquele povo. Então ali Sansão ele pega, vai atrás de 300 raposas e marra os rabos delas em pares. Então ele faz 150 pares de raposa. Ele atia fogo e ataca fogo na plantação dos filisteus, o povo inimigo. E ali ele desce e vai para uma caverna. O povo filisteu reinava sobre Israel há 40 anos, como disse o texto que nós lemos. Então ali o povo ele se ajunta e vai até Sansão, vai até o povo de Israel, o povo de Judá. E ali os filisteus falam para o povo de Israel: nós só queremos Sansão. Se você nos der Sansão, nós não vamos guerrear. E aí o próprio povo de Sansão amarrou ele, entregou ele para a mão dos inimigos. Mas quando entregaram ele na mão dos inimigos, Sansão ele estourou ali as suas cordas. O texto diz que ele pegou uma queixada, que é a parte inferior de um osso de um jumento, e matou 1000 homens. E certo tempo depois, ele se encontrou ali com uma prostituta, passou a noite com ela, só que era para ele passar a noite toda e os inimigos campanaram ele para poder pegar ele pela manhã. Só que ele antecipou a sua jornada e foi até os inimigos. E ali o texto diz que ele derrota os inimigos e que ele vence aquela batalha. E algum tempo depois, ele se apaixona por uma mulher que nós conhecemos muito bem, que é Dalila. E os filisteus oferecem um dinheiro para ela, 1000 moedas de prata de cada soldado filisteu para ela, se ela descobrisse o segredo de Sansão. E ali ela, por insistência, diversos dias, perguntava para Sansão qual que era, da onde vinha a força dele. Só que ele não contava, ele contava uma mentira. Só que do jeito que ele contava, no outro dia ele estava amarrado conforme ele tinha falado para ela: olha, se me amarrar com 7 linhas de corda úmida, ficarei fraco como qualquer homem. E no outro dia ela amarrava ele e falava: olha, os inimigos estão vindo. Ele cortava as cordas e vencia dos inimigos. Pela terceira ou quarta vez, de tanto ela insistir, ele contou um segredo que vinha
de um voto nazireu, que ele era escolhido por Deus. Então ali ela faz ele ir dormir e chama mais um soldado filisteu e corta seu cabelo. Quando os inimigos vêm, ele fala: vou vencer os inimigos como eu venci das outras vezes. Mas o Senhor já não estava mais com ele. Sansão foi capturado, teve seus olhos furados, aleluia, e foi muito humilhado. O texto diz que ele foi para um templo onde que todos ali queriam caçoar dele, o povo filisteu, os principais povos, porque ali ele já era um homem renomeado, todo mundo conhecia Sansão. Então foram os principais príncipes dos filisteus para poder ver aquele homem que era tão famoso, agora cego, com o cabelo cortado, com um semblante caído e sendo humilhado. Só que o texto diz que ali ele rogou ao pai mais uma vez, e o pai deu as forças para ele, e ele derrubou, aquele templo com todo mundo dentro, e Sansão morreu. E o texto diz que ele reinou por 20 anos. Ele foi juiz por 20 anos. Essa é uma introdução rápida. Eu vou ser fiel com o que Deus colocou no meu coração, que se você dobrar a atenção aqui para essa introdução e para a pregação, não para o pregador, mas para a palavra de Deus, você vai sair daqui hoje com uma mensagem do Espírito Santo. Eu vou dar uma olhada aqui na água e eu já volto com a mensagem. Pode dar glória, porque a glória é de graça e é para Ele. Quando Deus colocou esse texto no meu coração, eu peguei alguns pontos muito interessantes. Que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E o nome já diz, Manoá, ele tem nome. E a esposa dele não tem nome. Estudiosos dizem que o nome dela está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 3. Mas também não deixa específico o que é a mãe de Sansão. Então aqui o texto que nós lemos, há um homem que tem nome, há um homem que tem status e tem fama, mas Deus mostra para quem não tem nome. Deus mostra para quem ainda não tem status, não tem fama, que está sentado provavelmente em uma dessas cadeiras, não teve oportunidade no microfone, mas Deus ainda se mostra para essa pessoa. Essa pessoa ainda sabe das grandezas do Deus vivo, sabe que Deus faz milagre de dia, sabe que Deus faz milagre de noite, sabe que Deus faz milagre a todo tempo. É você que não tem nome, é você que não teve o nome no cartaz, é você que não teve oportunidade no microfone, mas Deus ainda se mostra para você. Aleluia. E o texto aqui diz que, aleluia, Sansão não obedeceu seus pais, não ouviu seus pais. Só que o texto diz que isso vinha do Senhor, era da vontade do Senhor. Irmão, não é porque o seu casamento não anda bem, não é porque a sua família não anda bem, não é porque você tem um filho rebelde, que Deus ainda não está no controle. Deus está no controle de tudo. Aleluia. E antes que queiram desconstruir minha pregação, eu não estou falando que filho não tem que obedecer pai. Eu não estou falando que muitos não obedecem os seus pais por causa da vontade de Deus. Porque eu tenho um recado hoje aqui para os pais e para os filhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Glórias. Oh, meu Deus. Vai doer, igreja, mas vai sarar. Aleluia. Tem muitos filhos que não obedecem seus pais. Hoje mesmo minha esposa estava mostrando no Facebook um rapaz que morreu, e eu fui olhar, era um jovem. Geralmente quando falam que tem alguém baleado na rua, geralmente quando falam que tem alguém preso pela polícia num acidente de moto, que foi esfaqueado, geralmente é um homem novo. Dificilmente é um homem já de idade. Quando falam que tem uma mulher estrupada no fundo de um terreno, geralmente é uma menina, geralmente é uma moça, e geralmente tem uma mãe ali chorando e falando: meu filho, eu não te avisei, meu filho, eu não te dei conselhos. Porque filho que não escuta o pai e a mãe tem seus dias contados aqui na terra. A palavra do Senhor diz que o filho que honra o pai e a mãe tem seus dias longos na terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. E os pais também, hoje em dia, nós costumamos falar que nós estamos em uma geração Nutella. Mas a geração Nutella não é nossos filhos.
A geração Nutella é os pais dos nossos filhos que não educam nossos filhos. Nós não educamos nossos filhos. Nós, de uma faixa etária aí de 25 a 40 anos, nós não podemos mais bater no nosso filho. A palavra do Senhor diz que o pai que ama seu filho o pune. Aquele que não ama, não pune. É uma geração que não pode bater. É uma geração que, se bater, não pode bater porque vai fugir. Não pode bater porque é depressivo. Não pode bater porque é isso, porque é aquilo. Eu tenho uma filha de 13 anos. E a mãe dela me relatou alguns problemas que estava passando com ela. E eu falei para ela, mas vem cá, você quer meu conselho? Porque eu não tenho autoridade sobre a menina, porque eu não criei ela. Eu fui pai, eu tinha 16 anos, eu também era uma outra criança. Só que o conselho que eu dei, eu falei para ela, olha, você já bateu nela? Porque isso daí que você está falando é grave, então dá uma sua nessa menina. Ah, eu não pode bater nela não, porque ela é depressiva. Irmãos, tem crianças, adolescentes que precisam de tratamento. Vocês estão aqui comigo? Amém ou não amém? Aleluia. Tem crianças que precisam de tratamento. Mas é um negócio que você não pode bater porque vai fugir, porque vai se vingar. É um negócio que, não, ela é depressiva, senão depois ela vai se cortar. Vai se cortar porque a minha cinta não está cortando as costas dela. Porque toda vez que ela for se cortar, que ela lembrar que o corte da minha cinta é pior, eu quero ver ela se cortar. E eu vou repetir, tem pessoas que precisam de tratamento. Vocês estão comigo? Sim. Não é 100% das crianças, não é 100% dos adolescentes. É uma geração que vai para a cadeia se bater nos pais, se bater nos filhos. É uma geração de filho que não obedece pai e pai que não educa os filhos. Mas eu vou deixar isso aqui para lá, porque se Deus queria falar com alguém, Ele já falou, né? Vamos seguir aqui na palavra do Senhor. Então o texto diz ali que certo dia Sansão está indo com seu pai e com a sua mãe. E é interessante que ali, quando ele está indo com seu pai e com a sua mãe, o leão o ataca. Só que o texto diz que ele mata o leão e não conta para os pais. Mas eu falei, Deus, mas o pai e a mãe não estão com ele? Por que o pai e a mãe não viram ele matar esse leão? E eu fui dormir meditando, porque Sansão matou o leão e ninguém viu, porque ninguém estava lá. Se ninguém estava lá, claro que ninguém viu. Mas Sansão matou o leão e os pais não viram. Deus falou no meu coração, meu filho, nem todo mundo que está com você vai ver o leão que você mata todo dia. Nem todo mundo que está com você no seu dia a dia vai ver as batalhas que você enfrenta. Vai ver as lutas no seu dia a dia. Vai ver cada leão que você tem que matar todo dia. Aleluia. Nem todo mundo, pastor Diogo, que foi no congresso com o senhor, não viu o leão que o senhor matou na quinta, que matou na sexta, que matou no sábado, que matou no domingo. Aleluia. As pessoas estão com você, mas elas não veem as batalhas que você enfrenta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, aleluia, Jesus. E ali agora o texto vai dizer que Sansão voltou ali para se casar com aquela moça e ele saiu do seu caminho. Sansão saiu do seu caminho e ele foi ver o cadáver do leão. E ali diz que ele comeu do mel, mexeu no cadáver que ele não podia porque ele era nazireu, e ainda levou para os pais dele. Irmão, não saia do seu caminho. Irmão, não saia do seu propósito. Tem gente trocando, aleluia, a terra que mana leite e mel. Oh, glória, eu vou falar de novo. A terra que mana leite e mel, para poder mexer, aleluia, no mel do cadáver, no mel do mundo. Tem gente saindo do seu caminho. Não troca o banquete que Deus te dá pelo prato que o mundo te oferece. Aleluia. Não troca a terra que mana leite e mel para o mel que está em um cadáver, para o mel que está numa carniça. Aleluia. E ali Sansão ele volta para se casar com aquela moça. Quando ele casa com ela, diz ali que há um desentendimento e ele vai embora. E ali ele queima a plantação dos filisteus. Quando ele queima a plantação dos filisteus, os filisteus vão atrás dele. E é interessante que o próprio povo de Sansão entregou ele na mão dos inimigos. E eu fiquei sem entender, eu falando, pai, o povo era para estar lutando contra. E não, mas o povo está ajudando os inimigos. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não luta e ainda impede quem está lutando.
Tem gente, aleluia, que não vem no data show, mas impede quem está fazendo. Tem gente que não prega, mas impede quem está pregando. Tem gente que não louva, mas impede quem está louvando. Tem gente que não cuida de ovelha e ainda impede quem está pedindo. Aleluia. Ainda impede quem está cuidando. Aleluia. Mas ainda há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, poderoso Deus. E ali o texto diz, irmãos, que Sansão agora foi entregue na mão dos inimigos e o Senhor possui ele novamente, o toma, porque muitos acham que a força de Sansão está nos cabelos, mas a força de Sansão não vem dos cabelos. Quando ele enfrentou o leão, o texto diz que o Senhor tomou posse dele. Quando os inimigos vêm, é o Senhor que o toma ele. A força sempre veio de Deus. Quando ele cortou o cabelo e ele perdeu as forças, foi porque ele quebrou um voto com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então ali agora, Sansão, ele se deita com uma prostituta. É um homem que tem um chamado com Deus, mas está saindo do seu caminho, está saindo do seu propósito. E ali os inimigos fazem uma emboscada para matar ele. Quando os inimigos fazem uma emboscada para matar ele, os inimigos acham que vão pegar ele no dia seguinte, pelo amanhecer. Só que ele antecipa a sua jornada e vai de frente com os inimigos. E é como o pastor costuma dizer aqui: nós temos que devolver a pressão para o inferno. Nós temos que devolver a pressão para o inimigo. Porque o inimigo quer te derrubar, vai de frente com ele. O inimigo quer acabar com a sua família, mas você está orando, mas você está buscando, mas você está orando 2 vezes mais. Ah, está estragando meu casamento, mas eu continuo orando. Está estragando meu trabalho, tocou no meu bolso, tocou na minha situação financeira, mas eu vou de frente com Satanás, porque eu vou derrubar esse demônio. Aleluia. Aleluia. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. Acima dele não há ninguém. Nós temos que enfrentar os inimigos. Fica aqui. Aleluia. Oh, poderoso Deus. E a palavra ali do Senhor diz que, passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E Dalila agora convence ele, como a primeira esposa convenceu, convence ele a contar o seu segredo. E ali, quando ele conta o segredo para ela, quando vai ali pela 3ª ou 4ª vez, ela denuncia ele. E os soldados vêm e pegam ele. Porque Sansão não pode ver um rabo de saia. O problema de Sansão é que ele era mulherengo. Irmão, eu perdi a família da minha mãe perdeu a sua família por causa de um homem mulherengo. E geralmente o homem mulherengo, ele troca de casa por uma bugiganga na rua. É forte, mas nós temos que falar. O homem, quando ele está pegado com mulher, tem mulher que está destruindo o casamento, tem mulher que está destruindo o lar, tem mulher que está destruindo casa. A casa do cara está um carro, mas ele fica pagando cerveja para os outros na rua. No bar ele é o top. Sansão, ele era mulherengo, por isso que ele ficou cego dos 2 olhos. Deus tirou a visão, porque ele não podia ver um rabo de saia. Aleluia. Oh, meu Deus. E agora Sansão está cego e é entregue na mão dos inimigos. Quando Sansão é entregue ali na mão dos inimigos, igreja, agora ele está cego, fraco, humilhado, mas o propósito ainda vai se cumprir. Aleluia. O propósito ainda vai se cumprir. Aleluia. Você pode estar sem visão, mas o propósito vai se cumprir. Você pode estar batido, mas o propósito ainda vai se cumprir. Você pode estar desanimado, mas o propósito ainda vai se cumprir. Aleluia. Porque Sansão, ele não foi escolhido para libertar. Sansão foi escolhido para iniciar a libertação. O problema é que como você vai estar quando Deus cumprir o que Ele falou para você? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que as nossas atitudes interferem a chegar até onde nós devemos chegar. Mas o propósito vai se cumprir. Se Deus te prometeu, se você não quiser fazer com saúde, você vai fazer doente. Se você não quiser fazer de novo, vai fazer com 100 anos. Mas o propósito vai se cumprir. Aleluia.
E ali agora o propósito de Sansão se cumpre. Eu tenho 1 minuto e eu já estou encerrando. O propósito de Sansão agora se cumpre e ele mata todos os filisteus ali, mais de 3.000 soldados. Ali ele matou os principais dos filisteus. Só que o propósito se cumpriu. Hoje o que Deus está pedindo para mim dizer para a igreja é que você pode estar sem visão, você pode estar desanimado, você pode estar caído, você pode estar sem força, mas o propósito vai se cumprir. Só que nós temos que tomar cuidado do jeito que nós pedimos para Deus. Deus te dá certinho do jeito que você pede, porque Sansão disse: Senhor, me dê força pela última vez para que eu possa vingar meus olhos. E ele disse: certamente eu morrerei. E ele, não que ele se suicidou, mas ele se matou, porque ele derrubou tudo ali com ele. E foi do jeito que ele pediu, Deus deu. Eu lembro que eu falava para Deus: Pai, eu só preciso de uma, desde criança, um trauma de aluguel para lá e para cá. Uma mãe solteira com 2 filhos pequenos, eu falava: Pai, eu só preciso sair do aluguel. Eu com 12 anos, minha irmã ali com 14, 15, e eu falava assim: Pai, isso pode ser uma casinha na rua de barro, pode ser uma casinha que não tenha reboco nem piso. E minha irmã falava assim: eu não, eu vou querer uma casa da Caixa, eu vou ter casa na praia e vou ser dona de empresa. Se você olhar hoje, é que Deus, eu mudei a minha oração e Deus mudou meus projetos, mas Ele me deu exatamente o que eu pedi. E se você for lá na minha irmã, ela tem exatamente o que ela pediu. Nós temos que mudar nossas orações, porque Ele é dono do ouro e da prata. E se Ele é dono de tudo, por que nós vamos pedir coisa pequena para Ele? Aleluia! Oh, glória! E agora aqui, Sansão, cumpre o seu propósito. Pastor Carlos, diante da igreja, eu confesso que hoje eu estava orando ali para Deus e falei: Pai, eu não tenho orado porque o irmão Carlos me pediu. Eu não orei, mas eu oro aqui agora. E Deus ministrou no meu coração e falou: fala para ele, aguenta só mais um pouquinho. Glória a Deus. Fala para ele que janeiro está chegando. Glória a Deus. Deus. Fala para ele que ele vai tirar daqui e vai pôr aqui. E quando alguém vir trabalhar no escritório, vai pegar o que tem que pegar, que é seu. Glória a Deus. E vai te entregar. Janeiro está aí, aguenta só mais um pouquinho. Glória a Deus. Não muda suas orações. Não muda suas orações. Não muda suas orações. Deus quer te atender. A palavra do Senhor diz, aleluia. E o que eu aprendi aqui nessa igreja é que o milagre, ele sempre existiu. Aquela versão do que você imagina sempre está ali. Ela está louca te esperando. Mas Deus está preparando você para o milagre. Ele não prepara o milagre para você. Ele está preparando você para a vitória. O milagre está ali. Acredita, a palavra do Senhor diz: pede e eu te responderei. Eu passei 2 minutos, igreja, mas espero que Deus tenha falado aos nossos corações. E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas é para Jesus Cristo.